Passo a palavra à nossa mediadora, Cláudia Spassadino. Vamos hoje começar a ordem que vai apresentar, ela mesma vai apresentar o tema, depois passaremos para a Feliz, o Fábio, enfim, bom dia a todos. Então, a apresentação está sendo colocada. Queria agradecer o convite da minha presidente, Laura Soares, para aqui, dividindo com vocês o que foi essa candidatura e o que... Obrigada. Bom, eu trago aqui a fala de Luiz Fernando de Almeida, presidente do IFAM, no período de 2009 a 2012, quando estávamos preparando essa candidatura, no sentido de que ele dizia que o Brasil tem a quinta maior extensão territorial do mundo, uma população de mais de 200 milhões de habitantes e a maior floresta do mundo, a floresta amazônica. Então, com isso, temos a responsabilidade de promover a discussão de políticas públicas de forma a conciliar o desenvolvimento sustentável, a cultura e a natureza. A cidade do Rio de Janeiro cedia a cúpula do G20 hoje, e não é à toa. Com isso, protagoniza mais uma vez no cenário internacional temas sobre os quais temos muito a dizer através de nossos patrimônios mundiais. O Rio Paisagem Cultural, o Cais do Valongo, o Sítio Burle Marx, que aliam a ideia de desenvolvimento sustentável pela questão das paisagens, a inclusão social e a diversidade, principalmente de Cais do Valongo, que traz a cultura brasileira como patrimônio mundial, temas definidos como prioritários no G20. A paisagem do Rio de Janeiro foi aceita pelo Comitê do Patrimônio Mundial em São Petersburgo, na Rússia, em 2012. Quase ao mesmo tempo, ou logo depois, estávamos realizando aqui no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. E nasceu ainda essa candidatura, antes mesmo, com a ECO 92, uma primeira abordagem enviada à Unesco como sítio útil. A paisagem cultural nos permite uma aproximação ao desafio de construção de novos parâmetros para as políticas de patrimônio, como a gente viu aqui na mesa de abertura, e inserir essas políticas de patrimônios nessa agenda do desenvolvimento sustentável. E a paisagem do Rio de Janeiro, ele é um laboratório, como o Marcelo vai colocar depois, onde essa primeira paisagem cultural urbana que se tornou patrimônio mundial traz bases para a construção, não só da sua proteção e gestão, que eram inéditas naquela época, mas para essa aliança com as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. Como contribuição para a gestão das paisagens cariocas, no âmbito do município do Rio, tivemos a inserção do instrumento da paisagem cultural no plano diretor da cidade, ainda antes do Rio ter virado patrimônio mundial, a criação do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e a criação de um escritório técnico da paisagem dentro desse instituto. Isso é muito importante porque dentro de uma série de conjuntos patrimoniais, de outros patrimônios, a questão da paisagem se tornou central para esse instituto, com a criação de um escritório que pudesse articular com as outras instâncias governamentais a gestão, a aprovação de projetos e trouxesse a questão da paisagem para esse âmbito mais global de desenvolvimento da cidade, como bem disse o nosso secretário, né, como um desafio importante.
Bom, que é essa paisagem cultural do Rio de Janeiro? Né? É importante trazer aqui, porque ela não é a cidade inteira. A Unesco, né, o Centro do Patrimônio Mundial, traz essa noção de que paisagem cultural são as áreas naturais, as quais tiveram o agenciamento do homem, trazendo a cultura, né, do homem, transformando essas paisagens. Desafio enorme em 2009 até 2012, da gente trazer esse recorte do que na cidade do Rio de Janeiro poderia representar essa ideia de paisagem vinculada ao Centro do Patrimônio Mundial da Unesco, para que fosse possível, né, receber o Rio de Janeiro na lista do Patrimônio Mundial. Então, neste recorte bastante criterioso e bastante restrito de ideia de paisagem, o que então foi proposto para a Unesco e aceito em 2012? Não é uma paisagem contínua, é uma paisagem que vem em setores da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos um primeiro setor, que é Parque Nacional da Tijuca, o setor Pretos Novos e Porranca, né, coincidindo com uma área definida por esse gestor, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes Bio, o que era a definição desse setor no Parque Nacional da Tijuca. O segundo setor, Pedra da Gávea, Pedra Bonita, também definindo o mesmo recorte do gestor Parque Nacional da Tijuca. O setor 3, Serra da Carioca e Jardim Botânico, como uma ponta que adentra a cidade, também definido conforme o limite que os gestores desses dois lugares definem para esse lugar. E o setor 4, a entrada de Baía de Guanabara, com as fortalezas, o Parque do Flamengo, o Pão de Açúcar e a Praia de Copacabana, trazendo essa integração da cidade com o mar, com o litoral. O setor 5, a área urbana, ela não é definida como sítio inscrito, mas ela é uma área importante, é a área de amortecimento desse sítio. É um local onde a gente precisa tomar cuidado para que não aconteçam interferências na paisagem desses outros setores. Bom, inscrito na lista do Patrimônio Mundial, nós temos, então, uma certidão de nascimento, que é um valor universal excepcional desse sítio. Importante isso, porque é esse valor excepcional universal que define o que a gente está protegendo e o que a gente quer que seja entendido como o valor dessa candidatura, ou desse sítio, para o resto da humanidade, não só para o local, para a cidade do Rio de Janeiro, não só para o Estado, para o país, mas para o mundo. Então, foi definido como certidão de nascimento desse sítio, de que a paisagem cultural do Rio constitui-se um exemplo único, onde a relação homem-cidade-natureza mantém-se equilibrada e reconhecida como um monumento à qualidade de vida e ao prazer de viver na vida. Foi construída de forma deliberada e determinada, através de processos históricos e culturais singulares, a partir da partilha de valores humanos, desde a colonização portuguesa até os dias atuais, resultando em um excepcional conjunto de áreas públicas, jardins históricos, parques e monumentos naturais, cujo significado científico, qualidades formais e associações culturais simbólicas lhes concedem valor universal excepcional, digno de ser partilhado com a humanidade. Dentre o valor excepcional, o Rio foi inscrito a partir de 2 critérios que também são importantes
estão dentro dessa certidão de nascimento do sítio. O critério 5, por ele ser um exemplo excepcional de assentamento humano tradicional de uso da terra e do mar, o qual é representativo de uma cultura ou uma interação humana com o meio ambiente quando ele se torna vulnerável sobre o aspecto de mudanças irreversíveis. E dentre esse critério, o Parque Nacional da Tijuca, com o Cristo, o Jardim Botânico e o Parque do Flamengo, representam muito bem a ideia de que o desenvolvimento da cidade foi definido por uma fusão criativa entre natureza e cultura. Essa troca reflete o intercâmbio baseado em processos científicos, ambientais e de desenho urbano, do Roland Marx, dos arquitetos modernistas, o que levou à criação de paisagens inovadoras em grande escala, no seio da cidade, durante pouco mais de uma centena de anos. Esses processos formaram paisagens urbanas percebidas como de grande beleza por escritores, viajantes e aqueles que criaram a cultura da cidade. Mas o Rio também foi descrito no critério 6, que fala da relação entre esse sítio e ele estar associado direto ou tangivelmente a eventos ou tradições vivas, ideias ou conceitos de obras de arte ou literatura de significados universais excepcionais. E aí a cidade realmente é a base de toda uma produção cultural, de toda uma produção que começa lá nos séculos de 16, 17, 18 e 19. São imagens da cidade que são projetadas no mundo. São representações do Corcovado, do Pão de Açúcar, Copacabana, trazendo para a época moderna, com a pedra portuguesa. É a natureza como inspiração para as artes, a música, a literatura, a arquitetura, o urbanismo e paisagismo. A cidade e a paisagem como um tecido vivo de relações sociais no tempo e no espaço. Esse é o setor entrada da Baía de Guanabara, né? E os fortes históricos, as primeiras paisagens desenhadas da cidade do Rio de Janeiro, com os fortes para a beleza da cidade, o Jardim Botânico, o primeiro jardim histórico, o primeiro local importante para a aclimatação lá, criado por Dom João, para a aclimatação de plantas na economia colonial, e que hoje se torna um importante centro de desenvolvimento de pesquisas sobre a Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca, com a sua área Pretos Fogos, bastante íntegro, mas que, por ser paisagem cultural, vem da ideia do reflorestamento que aconteceu no século XIX ainda. E a apropriação pela cultura, trazendo a cultura para dentro do parque. Praia de Copacabana, que a Denise vai falar um pouco mais, o Guilherme esteve comentar, com os painéis de Roland Marx no Estão da Pedra Portuguesa. O Parque do Flamengo, como uma obra de infraestrutura urbana, mas que desenhada de uma forma a relacionar-se com esses elementos, o Pão de Açúcar, as curvas. O Parque do Flamengo como um elemento de lazer na cidade, um elemento da cultura da cidade, da cultura de viver ao ar livre, da cultura, trazendo para esses lugares como o carnaval, e a cidade apropriada nas suas rodas de samba, nos seus estar como a roda de samba gloriosa na Praça País. E, finalmente, essa candidatura ela é o resultado de uma grande pactuação entre esses inúmeros gestores que são responsáveis por esses elementos da paisagem do Rio de Janeiro. A gente Marcelo e Denise vão falar um pouco mais sobre gestão,
E o que eu gostaria de comentar é de que encontros como esse são importantíssimos porque estão aqui os inúmeros gestores dessa paisagem biológica e que somente com ação de gestão compartilhada a gente consegue cuidar desses lugares, fazer uma gestão e desenvolvê-las a partir do turismo cultural e outros elementos. Muito obrigada. Eu pedi uma licença à nossa coordenadora Cláudia para dar um aviso não só aos palestrantes que estão aqui, mas os que estão por vir também. Por gentileza, mantenham os 10 minutos de fala para que a gente consiga levar o evento até o final. Obrigada. Cláudia, por favor. Por favor, Vinícius. Bom dia a todos. Como eu disse inicialmente, sou diretora do Departamento de Patrimônio Cultural e Nacional do e vou falar sobre a preservação da obra do Rio de Janeiro, consolidada pelo tombamento realizado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, do INE, que desempenha um papel essencial na proteção da riqueza histórica, cultural e paisagística desse lado público. O tombamento abrange as praias do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, e assegura que as intervenções urbanas respeitem o valor cultural e a singularidade da região. Esse marco foi fundamental para a candidatura bem-sucedida no Rio de Janeiro a Patrimônio Mundial da Unesco, obtido em 2012 sob a categoria de paisagem cultural natural, cultural urbana. Aqui é a extensão do nosso tombamento, que é 8 quilômetros, são 8 quilômetros de extensão, sendo que o sítio, né, do patrimônio urbano é só Copacabana, que é entre 3 e 1. São 4 quilômetros de praia. O Calçadão de Copacabana, uma obra de arte a céu aberto. Dentro desse patrimônio, o Calçadão de Copacabana, projetado pelo renomado paisagista Roberto Marques nos anos 70, é uma das maiores obras de arte de escala urbana do mundo. O seu design abstrato e contínuo, o Calçadão oferece uma experiência visual e sensorial única. Esse ambiente convida a convivência, ao lazer, reforçando a função social e cultural da obra. Aqui algumas imagens de Copacabana. Essa foto aqui à esquerda é um pouco mais antiga, ainda tinha estacionamento junto a orla, a praia, né? E ali já com as intervenções feitas, já com os quiosques, mostra o calçadão, esse calçadão de ondas que veio com o engenheiro português Pedro Furtado e o de Burle Marx, no centro e próximo dos prédios. A importância e o legado do tombamento e do reconhecimento da Unesco. A proteção da orla carioca pelo tombamento do parque e o reconhecimento da Unesco são fundamentais para preservar a relevância cultural e paisagística desse espaço único. No entanto, a gestão desse patrimônio envolve desafios significativos para equilibrar a preservação com as diversas demandas contemporâneas. Desafios da gestão, demandas e preservação. São grandes os desafios. Grandes eventos como o Réveillon, shows de música, impulsionam a economia, mas também desgastam a infraestrutura e demandam controle para evitar danos permanentes. A sobrecarga dessas estruturas temporárias exige uma gestão logística para proteger o bem culpável. Somos poucos no patrimônio para ter essa fiscalização tão apurada. A modernização da infraestrutura, incluindo segurança, acessibilidade, telecomunicação, precisam respeitar o design histórico.
que requer coordenação entre os diferentes níveis do governo. Além disso, a orla enfrenta desafios como erosão e produção de lixo, especialmente em eventos de grande grau, que necessitam de monitoramento e gestão ambiental cuidadosa. Só para vocês terem uma ideia, em 2023, a orla contou com 92 eventos, sendo que só em Copacabana foram 47 eventos que aconteceram. Em 2024, até o momento, foram 62 eventos. E em Copacabana, 42, mais que a metade dos eventos nas outras trechos de praia. É importante registrar isso porque é uma preocupação constante do DEPAC com essa preservação da orla, porque gera muitos danos ao calçadão tombado, a própria orla, a praia, e isso é uma preocupação constante. Por isso, por iniciativa da Prefeitura, foi criado um grupo de estudo que contou com a presença do DEPAC, IFAM, IRBH e a sociedade civil para discutir esses problemas. Foi feito um diagnóstico que mostrou diversos problemas, seja de lixo, seja de intervenções erradas, supressão de elementos arbóreos, seja pelo excesso de mesas e cadeiras na orla. Muitas vezes colocam os tablados que tampam o painel tombado. Lembrando, quando há modernização da telecomunicação, muitas vezes eles rasgam o calçadão tombado. Na hora de recompor o piso, muitas vezes o desenho é perdido. Isso tudo é uma demanda constante de fiscalização, e sem a ajuda dos outros setores, principalmente a prefeitura, fica muito difícil a gente fiscalizar e cobrar isso da sociedade. Além disso, o que eu sinto também, que a gente percebe no impacto, é que a população não tem ideia da importância desse patrimônio tombado. Nem conhece, não sabem que aquilo ali é importante, está precisando de uma obra de arte, que precisa ser preservada pelas gerações futuras. Bom, concluindo, a Orla Carioca, um patrimônio cultural construído, natural de grande valor, é um espaço que reflete a singularidade do Rio de Janeiro e sua fama mundial. As medidas de tombamento e o título da Unesco reafirmam a importância desse patrimônio. Assim, a preservação da orla é um compromisso contínuo que visa garantir que a beleza e o legado cultural do Rio de Janeiro sejam mantidos para as gerações futuras. Agora a gente vai passar um pequeno filmezinho, só para vocês terem ideia dessa beleza. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente agradecer a Laura pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com vocês toda essa preocupação relacionada com o que significa o Rio de Janeiro Patrimônio Mundial, e também agradecer o apoio feito pela Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial,
para estar aqui também compartilhando dessa experiência ao longo de mais de 30 anos. Como membro do comitê que participei na delegação brasileira, tive o prazer de acompanhar, de fazer na tratativa em nível federal daquilo que correspondeu a essa candidatura do Rio Patrimônio Mundial. Então, diante do que eles têm, eu vou seguir meu script aqui e trazer aqui algumas referências para vocês em relação ao significado dessa candidatura, o que significou, não só para a cidade, mas para o mundo, o Rio ter sido declarado Patrimônio Mundial e as oportunidades e desafios que estão colocados em função disso. Tendo em vista que isso aconteceu em 2012, passados quase 15 anos, e a gente sabe que o Rio tem um potencial enorme e que precisa aproveitar melhor esse potencial que ele tem. Então, cadê o... Então, diante do reconhecimento do Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar, pelo Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco em 2012, em Petersburgo, novas luzes foram lançadas sobre o texto da Convenção do Patrimônio Mundial, à época, em seus 40 anos de existência, e hoje, com mais de meio século. Isto por preconizar a necessidade de um novo olhar sobre o patrimônio, ampliando seu conceito, como também o entendimento sobre sua gestão e aproveitamento, seja no exercício da sua tutela como na sua inserção como elemento indissociável da dinâmica social, cultural e econômica das sociedades que o dependem. Os desafios colocados pela candidatura do Rio como primeira paisagem cultural em contexto urbano, reconhecida como patrimônio mundial, seguem expressando a necessidade de atualização quanto a práticas governamentais e do setor privado da sociedade em geral, tendo em vista preconizar um novo olhar sobre o patrimônio cultural urbano, um novo ambiente para o turismo e um novo entendimento sobre sua gestão. São sobre esses 3 pontos que eu vou abordar aqui a minha fala. Ao longo de mais de 50 anos de existência da Convenção do Patrimônio Mundial, principal instrumento jurídico internacional para proteger o patrimônio do mundo, o Comitê do Patrimônio Mundial tem buscado aprimorá-la em atendimento às necessidades que vão se apresentando a partir das ações dos Estados-partes e ratificação com a sua aplicação. Passados 20 anos de aplicação do conceito da paisagem cultural, porque esse conceito foi criado em 1992, os princípios adotados ao longo desse período serviram para demonstrar, na prática, não serem ainda suficientes os parâmetros, as referências e as abordagens que foram sendo estabelecidas para a gestão de paisagens no âmbito da Convenção, diante do novo olhar que imprimiu para o patrimônio cultural urbano. Assim, vale destacar que esse é o esqueminha que a gente traz. Aonde você tem a caracterização das 3 categorias de bens que estão previstos na Convenção, que são os bens culturais, os bens naturais e os bens mistos, que englobam atributos tanto do cultural quanto do natural. Mas a paisagem cultural, na realidade, ela se coloca como algo que faz uma interseção entre essas 2 categorias de bens. Mas a questão da paisagem, em termos de conceito, ela é uma construção cultural. Portanto, ele é um bem cultural, mas que tem elementos, atributos, tudo da dimensão natural que fazem com que possa se estabelecer uma codependência, uma inter-relação entre aquelas referências que são culturais e naturais naquele sítio, mas não que atuam de forma, vamos dizer, independente, que é o que acontece quando a gente escreve um bem como um sítio misto, que é o que acontece, por exemplo, com o caso de Paraty e Ilha Grande, aqui também no estado do Rio de Janeiro, que é um sítio misto, onde você tem bens culturais, atributos culturais e atributos naturais que têm valor de per si. E na paisagem cultural, esse valor ele se estabelece em função da associação, da correlação entre esses atributos culturais e naturais. Então, a paisagem cultural ele é um bem cultural onde o seu valor universal excepcional
decorrem não só de suas qualidades culturais ou naturais, quando avaliadas independentemente, mas da inter-relação entre cultura e natureza presentes no território. A proteção das paisagens culturais pode contribuir para promover a utilização sustentável dos recursos ambientais e culturais que poderão reforçar a promoção da qualidade de vida e o bem-estar das populações envolvidas. Então, nesse entendimento, a paisagem cultural urbana ela expressa de forma pela qual se acumulam as experiências vivenciadas pela ação humana, que se destacam no território, estabelecendo relações entre o ambiente natural e o ambiente construído pelo homem, e conferindo particularidades que expressam um modo de apropriação antrópica produzido, construindo paisagens urbanas a partir dos elementos que o ambiente natural e a capacidade humana propiciam para essa criação. Basta pensar o Corcovado. O que é o Corcovado do ponto de vista da leitura cultural, se não em função do Cristo no seu fundo? Essa paisagem cultural está estabelecida justamente por conta do olhar humano sobre a natureza, ao identificar uma relação particular que foi estabelecida em função da ação humana, que colocou no seu cume uma estátua, o Cristo Redentor. Aí se estabeleceu a paisagem cultural. É esse conceito que é estabelecido. Né? Parece uma coisa, né, notória, fácil, simples, mas é preciso compreender a diferença que é o Pão de Açúcar ao se ter o bondinho. Esse é o diferencial. Isso é o que cria a paisagem cultural naquele lugar e que é singular. Apenas um morro, nós estaríamos falando ali, em termos de natureza, de uma paisagem a partir do quê? Do interesse do olhar humano dirigido, direcionado para aquele foco. Então, o sítio declarado Patrimônio Mundial do Rio indica como resultado obtido pela apropriação do território, em função do seu agenciamento urbano, estabelece uma interação com o ambiente natural decorrente dos processos que refletem uma visão autóctone ou um intercâmbio de ideias que se expressam em um desenho urbano particular. Então, vocês viram aqui, quando a colega do INEPAC apresenta o calçadão de Copacabana com o desenho das ondas do mar que quase que avançam, né, sobre a própria cidade. Isso é o que dá a singularidade. Isso é o que traz a referência e o olhar humano para um lugar que se torna, portanto, especial, singular, particular. A candidatura brasileira buscou trazer essa contribuição conceitual, ampliando os entendimentos acerca dos conceitos vigentes de cidade e centro histórico, até então adotados na Convenção do Patrimônio Mundial. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade no mundo que foi declarada como patrimônio mundial, mas na perspectiva de uma paisagem cultural. Por isso que ela é a primeira paisagem cultural urbana declarada no mundo. Havia uma preocupação enorme por parte do Comitê do Patrimônio Mundial, porque se sabia que a partir do Rio de Janeiro muitas possibilidades poderiam surgir com esse enfoque, com esse olhar, que foi o Brasil que trouxe para o mundo. Isso em 2012, como bem, né, a Cris apresentou aqui para vocês em relação ao dossiê de candidatura. Mas aí eu queria entrar justamente em função de quais são as consequências, né, com esse novo olhar, esse patrimônio cultural urbano, né, trazido pela candidatura do mundo para o mundo. É importante dizer isso, né? Não é só em função de se colocar uma faixa e uma coroa, né, de Miss, né? Não, é no sentido de entender que o que o Brasil estava colocando naquele momento, diz, olha, existe uma realidade nos contextos urbanos que precisa ser tratada. E é isso que a gente quer apresentar para o mundo e oferecer como um desafio a ser trabalhado. Nada está feito, nada está pronto, mas existe a vontade política e o entendimento, a compreensão técnica quanto à necessidade de atuar sobre isso. Então, está aí. O que isso provoca no campo do turismo? Provoca justamente um novo ambiente
E eu gostaria de dizer isso para vocês. Eu acho que o Rio de Janeiro ainda não aproveita, não potencializa, né, o que ele tem nessa perspectiva enquanto produto turístico cultural. Ou seja, como pensar iniciativas de turismo cultural aonde ele coloca em evidência algo que é muito particular. É que está tão óbvio aqui para quem é da cidade, mas que não é para muita gente que não conhece e que pode se interessar em vir conhecer. E começar a entender essas particularidades e singularidades que o brasileiro, em particular o carioca, conseguiu estabelecer aqui, neste lugar. Por isso que ele é singular. E é por isso que ele foi declarado patrimônio mundial. Então, existe um potencial turístico, mas que não está efetivamente, né, considerado, trabalhado em toda a sua possibilidade, vamos dizer assim. Então, nós temos aí a necessidade de primeiro reconhecer que sítio cultural turístico é esse. Porque quando o turista vem aqui, ele não visita toda a cidade do Rio de Janeiro. Ele vai a certos lugares, que a gente sabe mais ou menos quais eles são. Mas, às vezes, existem alguns que não estão nem sequer, talvez, considerados, contemplados, reconhecidos por nós mesmos. E é nesse exercício de perceber que novo ambiente é esse, que a gente, ao trabalhar essa delimitação, esclarecer assim, olha, a paisagem cultural urbana do Rio de Janeiro é toda aquela que a Cris apresentou. Mas na hora da atividade turística, eu como turista, e eu mesmo como residente, aonde que eu vou? Que lugar efetivamente que eu devo ir, que eu devo visitar? Promover turismo cultural na cidade, levando em conta a sua paisagem cultural urbana, pressupõe justamente esse exercício do olhar e do sentir. Então, a busca por alcançar esse turismo sustentável seria essa ideia, essa intenção de que você não é apenas um ator passivo ao visitar o lugar, mas você deve, e isso seria o ideal, interagir justamente com essas referências que estão ali sendo apresentadas para você, né? Possui implicações que estão a exigir a construção de um diálogo proativo entre os gestores patrimoniais, urbanos e turísticos. E eu acho que foi muito bacana, eu fiquei muito gratificado de ver, viu, Laura? Esse esforço que você fez, um empenho incrível, parabéns você por essa iniciativa, que é justamente de buscar construir esse diálogo inteligente, sabe? Esse diálogo proativo entre aqueles que, de alguma forma, são os que, de fato, podem fazer a diferença no momento da gestão. Então, articulação. Passa aqui o próximo. A articulação, né, entre a gestão turística com a gestão urbana, com a gestão patrimonial, é essencial se a gente quiser ter um novo ambiente para o turismo dentro daquilo que pode ser, né, aquilo tudo que significa a paisagem cultural urbana do Rio de Janeiro. Não é possível fazer não somente pela cultura, não somente pelo turismo, que precisa dos aportes, né, da área do patrimônio, por exemplo, e muito menos só por aquele que está no desenvolvimento urbano da cidade. Precisa dar os meios, criar as condições, facilitar, especialmente naquilo que se refere às iniciativas de fiscalização e controle urbano, para que se almeje, para que se alcance, né, os resultados tanto desejados. E aí vem o último ponto da minha fala, que é sobre o novo entendimento. Eita, o que aconteceu aí? Sobre a gestão. Então, eu vou seguir por aqui até que apareça por ali. Tá? Então, considerando o objetivo de promover o debate e a articulação política de recomendações nas pautas de economia, clima e desenvolvimento sustentável nas cidades, e levando em conta as referências que o Rio de Janeiro pode oferecer diante do desafio e, ao mesmo tempo, reconhecendo as potencialidades de promoção de melhores práticas de salvaguarda, conservação e aproveitamento sustentável do turismo em relação à sociedade e meio ambiente, cabe destacar que o reflexo das contínuas mudanças do uso da cidade, da natureza das estruturas sociais,
do contexto político e do desenvolvimento econômico, que se manifestam por meio de suas intervenções, transcendendo a ideia, né, do edifício para considerar o lugar com todos os seus atributos, o perfil da cidade, os eixos usuais, as linhas, os tipos de edifícios, os espaços abertos, a topografia, a vegetação e todas as infraestruturas, inclusive as de menor tamanho, imprime um esforço importante na busca da melhoria da qualidade de vida dos habitantes, ensaiando um olhar que supera a consideração do monumento como um feito isolado para envolver elementos de maior impacto que formam parte da estrutura urbana da cidade. Então, o que eu queria destacar em relação a esse ponto é a recomendação sobre a paisagem histórica urbana, que é de 2011, que em síntese apresenta uma abordagem ampliada para a gestão de contextos urbanos, integrando os objetivos de conservação do patrimônio cultural urbano ao desenvolvimento socioeconômico. E a abordagem dessa recomendação, metodologicamente, ela considera o patrimônio cultural urbano como um ativo social, cultural e econômico para o desenvolvimento das cidades, indo além da estrita preservação do meio físico para se concentrar no ambiente humano como um todo, com suas qualidades materiais e imateriais. O todo, né? Cadê? Bota. Não está indo a última, você consegue lançar uma? Então, o que eu queria trazer aqui é o seguinte, para finalizar e para a gente refletir e com caráter positivo, considerando assim, a possibilidade e o potencial que o Rio apresenta, tanto o Rio como... Consegue na sua... acho que é a penúltima tela. É o Rio como um laboratório urbano para o mundo. Seria considerar os desafios e, ao mesmo tempo, o potencial existente da cidade do Rio, diante dessa experiência que já foi produzida ao longo, né, de mais de uma década. Nós estamos falando de uma declaratória que é de 2012, né, e considerando discussões que ocorreram quando o Brasil, em Brasília, em 2010, realizou a reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, né, sobre a necessidade de ampliação dos objetivos estratégicos dessa Convenção do Patrimônio Mundial, quais sejam os de credibilidade, conservação, capacitação, comunicação e comunidades, para atender às necessidades que já se apresentavam nesse momento. E, nesse sentido, eu queria trazer 3 recomendações para esse novo encontro. Pensar, refletir, quem sabe até como proposições de encaminhamento que poderiam ser estabelecidas. A primeira seria a retomada da proposta brasileira de 2010 de propor à Conferência Geral da Unesco, por meio do seu Comitê do Patrimônio Mundial, o encaminhamento da proposta de recomendação para a incorporação da 6ª C. Eu falei de 5, né? Credibilidade, conservação, capacitação, comunicação e comunidade. O que a gente estaria propondo aqui seria a 6ª C de cooperação, para os referidos objetivos estratégicos, incentivando os países a adotarem medidas colaborativas no desenvolvimento de paisagens culturais urbanas mais sustentáveis. A segunda, o incentivo no âmbito da gestão turística para que a paisagem cultural urbana declarada Patrimônio Mundial no Rio possa se tornar um destino patrimonial, contribuindo para o provimento de parâmetros, a certificação de destinos de natureza no Brasil e no mundo. E, por último, o fomento, mediante a cooperação internacional, da paisagem cultural urbana no Rio como laboratório urbano para o desenvolvimento e promoção de boas práticas para a gestão de paisagens culturais em contexto urbano, construindo, analisando, avaliando e difundindo junto à comunidade internacional conhecimento e tecnologias para o desenvolvimento de boas práticas nesse campo com vistas a contribuir para a promoção de cidades sustentáveis no mundo. Muito obrigado. Um minutinho, Júlio, que vou ser rápida. Eu quero destacar aqui a importância desses profissionais, como Marcelo Brito e Cristina Lodi, que participaram ativamente, né,
desde o processo de inscrição até a declaração do Sítio Patrimônio Mundial no Rio de Janeiro, dentre os quais não só eles dois, evidentemente, mas toda uma equipe enorme de profissionais muito dedicados às paisagens do Rio de Janeiro. É importante que a gente destaque a importância de todos eles, inclusive nesse novo momento de um restabelecimento do Comitê Gestor das Paisagens Cariocas, em que teremos que contar com todos vocês. Agradecer de novo ao IAPH, a gente adora trabalhar com o IAPH, com o IDEPAC, a gente tem que olhar agora para frente, esperar que os 3 sítios Patrimônio Mundial do Rio de Janeiro, eles consigam não só trazer a atenção para eles próprios, mas para que a cidade como um todo, a área metropolitana, as cidades adjacentes, enfim, sejam todas beneficiadas pelos atrativos derivados dos sítios Patrimônio Mundial. Que a gente tenha um turismo mais equânime, que todos os cantos, né, sejam conhecidos, de interesse sejam conhecidos, incluindo as de natureza imaterial. Era isso. Obrigada, Laura, de novo.